Nós, eu e você, somos o problema da graça. Entendeu, Malu? A gente é o problema. A nossa postura diante da graça é o problema. A nossa dificuldade de entender o tamanho da graça é o problema. A nossa negligência no jeito de lidar com as coisas de Deus por conta da graça. E antes de começar essa mensagem propriamente, eu queria que a gente assistisse um pequeno vídeo do Bible Project que vai falar sobre aliança. A aliança de Deus nos alcança através da graça no segundo momento. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e a gente já volta para pensar nessa polêmica do problema da graça. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos. Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só um ou dois humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona. A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo humanos, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança.
E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos. Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele, que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com Ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, Ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus, para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Glória a Deus, obrigada Jesus. Ele é a esperança, Ele é a graça que nos alcançou, Ele é essa nova aliança maravilhosa, Ele é essa recuperação da humanidade, sem merecer nada. Só que o problema é que a gente não entende essa graça. O problema é que a gente abusa dessa graça. Sabe quando o pai é muito bonzinho, a mãe é muito boazinha, aí o filho acaba abusando. A gente faz isso com ele. E essa mensagem é uma mensagem de conscientização, a começar em mim, para que possamos valorizar essa graça e viver a base dessa graça da forma mais lúcida e da forma mais digna que ela merece ser tratada. É o amor que nos alcança. O que é a graça, né? Qual é o significado da graça? Essa é a melhor definição que eu estruturei aqui para nós. É o amor que nos alcança sem que tenhamos feito nada para merecer. Graça não é mérito. Graça não é mérito. Então, Deus não me salvou porque eu era boazinha e merecia. Deus não me transformou porque eu não merecia nada. Eu não mereço nem o céu que Ele preparou para mim. Mas Ele me alcançou com esse amor, Ele te alcançou com esse amor. E Ele, com esse amor e graça, nos transforma. E é a paciência que nos sustenta, porque haja paciência e graça para lidar com a gente. Tudo isso por causa de Cristo, não por causa de nós. Porque quando a gente olha esse vídeo do Bible Project, a gente viu que o tempo todo Deus ele faz uma aliança com o homem quebra, Ele faz de novo, o homem quebra. Ele é fiel ao homem, o homem não é fiel a Ele. A gente faz isso à humanidade desde que a gente existe. E vai ser assim. Mas a graça para aqueles que alcançam, a partir do momento que aceitamos a Jesus e que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, ela nos traz esse favor do Cristo sobre nós. Tem coisa que às vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina cristã, às vezes no nosso tempo de crente, fica meio piloto automático. Então você fala assim, o que é fé? A fé é a certeza das coisas que a gente meio que decora. O que é a graça? A graça é favor imerecido. Cara, a graça é favor imerecido, a salvação é algo imerecido, o céu é algo imerecido, a misericórdia de Deus, tudo que Ele nos dá a gente não merece, sabe? É muito mais profundo do que essa frasezinha decorada que a gente fala sobre graça. E por isso que eu preciso falar sobre o problema que nós somos diante da graça, porque a gente estraga. Então qual é o problema da graça? O primeiro problema da graça somos nós mesmos. A
nossa falta de obrigação. A gente não tem obrigação. Não tem obrigação, isso é... Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Uma vez eu perguntei para um rapaz: nossa, eu estou sentindo sua falta nos cultos. Você não está vindo, eu sinto saudade, eu sinto sua falta da sua família. Vocês estão bem? E aí ele falou assim, esse negócio de crente velho, tá, gente? Crente bem velho. 30 anos de igreja, sei lá. Falou assim, esse negócio de vir na igreja toda semana é coisa de religioso. Não tem obrigação. Que problema a graça nos traz com essa mentalidade de acharmos que a graça é um problema. A falta de obrigação faz a gente distorcer as coisas. Não tem obrigação. Realmente, você não tem obrigação. Mas você tem uma graça que foi te dada e que é quase impossível você não participar da comunhão e da vontade, da verdade, da adoração e de estar com a sua família, dos santos. Porque é assim que a gente vai passar a eternidade. Se eu não faço questão de estar na casa do Senhor com os meus amados, uma vez por semana, se eu posso, como é que eu vou querer passar o resto da minha vida com eles no céu? Como é que eu vou saber como é isso? Viver isso? A gente confunde pela graça, a gente acaba confundindo a liberdade que a gente tem, diferente de outras religiões e seitas, porque eles não têm graça, eles não têm um Deus que deu graça para eles, porque o único capaz de dar graça para alguém é Jesus Cristo. Então eles têm essa obrigação, eles não têm liberdade não. Aí a gente confunde com libertinagem, quer fazer de qualquer jeito. A gente não entende que exatamente por ser de graça e pela graça de Deus ter nos alcançado, é que a gente deveria estar fazendo o nosso melhor. É que a gente deveria começar a me entrar ajoelhada por essa porta toda vez que eu venho louvar e adorar o Senhor, porque é a posição que meu coração deve estar diante desse Deus tão incrível e maravilhoso. Esses tempos eu estava falando com outro cristão antigo e ele falou assim, Samara, Deus tem seus favoritos e eu não sou um favorito de Deus. Então eu não quero mais saber. Olha, se Deus tem seus favoritos, eu não sei. Mas o que a minha Bíblia diz é que em João 3,16, Ele deu o seu único filho para morrer no meio do seu lugar. Se o próprio filho dele, uma parte dele, o próprio Deus, se sujeitou a sujar seus pés de terra, suas mãos de sangue, não era favorito então? Sabe? Não é sobre Deus ter seus favoritos ou não ter seus favoritos, é sobre a gente entender que a gente não merecia era nada. A gente não merece o céu que Ele nos prepara. Eu imagino que se eu estivesse diante de Jesus, quando Ele falasse assim, olha, eu vou subir para o céu e vou preparar lugar, eu acho que eu ia falar para Ele, Jesus, para que o Senhor vai preparar lugar para mim? Porque eu não mereço morar o resto da minha vida do seu lado. Eu não mereço um céu cheio de pureza, porque eu sou pecadora, eu erro, porque todo dia o pecado vem e ele me seduz. Jesus, eu não mereço um lugar assim, eu não sou digna de estar do seu lado. Como é que eu quero achar alguma coisa que Jesus tem que achar sobre mim? Se eu sou escolhida, favorita, eu não quero saber. Eu quero saber que a graça dele um dia me alcançou e eu não merecia. E eu vou ser eternamente grata por essa graça que nenhum Deus nessa terra é capaz de nos dar. Que nenhum Deus nessa terra é capaz de nos perdoar com tamanho amor. Que nenhum Deus nessa terra tem a perfeição e a grandeza dele.
e mesmo assim se sujeitou a tudo que ele se sujeitou, para nos levar para perto dele, para reconciliar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e se fazer caminho. Ah, que graça maravilhosa, que maravilhosa graça que nos alcançou. A gente abusa da graça de Deus. A gente abusa porque a gente sabe que Ele nos perdoa, e nos perdoa de novo, e nos perdoa de novo. A gente abusa porque depois de Jesus e do tempo da graça, que não é mais o tempo da lei, se eu entrar e oferecer qualquer coisa, de qualquer jeito, eu não vou ser consumida pelo fogo, como Nadab e Abiú, os filhos de Arão, por exemplo, foram quando entraram no templo. O castigo fumegante de Deus não vai me consumir, mas a graça dele vai estar de braços abertos para me abraçar de novo, para me amar de novo, e para me trazer um coração arrependido. O problema da graça somos nós e a nossa falta de respeito e gratidão diante de tudo o que Jesus conquistou para nós. Foi a preço de sangue. Não é sobre Deus ter os seus favoritos. Não é sobre quem se dá melhor aqui nessa terra, quem se dá melhor por ser mais rico, por ter mais saúde. Não é sobre isso. É sobre um caminho que nos abre através de Jesus para uma eternidade que mundo nenhum, que dinheiro nenhum, que esforço nenhum nosso pode nos levar, se não for pelo único caminho, Jesus Cristo. Amém. Faz sentido que temos um problema com a graça. Faz sentido que nós somos o problema da graça. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo o que Ele conquista é perfeito. E foi muito esforço. Mas a gente vai e complica, e estraga, e deturpa, e usa e abusa. E o trata muitas vezes como se nós fôssemos o Deus e Ele fosse um garçom que deveria seguir os nossos próprios prazeres e o nosso jeito limitado de achar que a gente sabe como deve e vamos viver. Deus, porque eu devia estar morando assim, porque eu devia ter isso aqui, porque eu devia ter tantos filhos, porque eu devia ter um marido desse jeito, porque eu devia estar vivendo essa viagem, porque eu devia ter esse carro, porque eu devia... E aí Deus fala, não, você não devia nada. Você devia se contentar com a minha presença. Você devia se contentar com a minha graça. Você devia se contentar com a alegria da salvação, que Davi um dia disse, ah, Senhor, restaura. Davi orou assim, restaura a alegria da minha salvação. Porque quando nós temos a alegria da salvação, todas essas coisas são secundárias, terciárias, são só consequência de alguém que se submeteu totalmente ao seja feita a sua vontade. Então, se eu ficar 5 anos numa cadeira de rodas, é a vontade dele, glória a Deus por isso. Se eu recebo uma sentença de morte, que eu vou ter pouco tempo de vida e que eu tenho que me organizar para essa partida, é a vontade de Deus sobre a minha vida. Se você é promovido, é a vontade de Deus sobre a sua vida, mas se você é desligado, também é a vontade de Deus sobre a sua vida. Se você casou com uma pessoa e tem o melhor casamento do mundo, é a vontade de Deus sobre a sua vida. Mas se o divórcio veio porque você não obedeceu à voz de Deus, ou você teimou, você achou que tinha que casar com aquela pessoa, e porque Ele é um Deus de graça, você achou que, eu vou casar desse jeito, tudo errado mesmo, mas essa pessoa vai ficar boa. Não, no meio do caminho ela vai se consertar, não. E aí não deu, não se consertou, ela não aceitou a graça de Deus, ela não aceitou nem o seu Deus, e você quis casar mesmo assim. E aí divorcia. E está tudo bem. É a vontade de Deus sobre uma escolha que a gente fez pela gente mesmo. Mas o nosso problema é que a gente costuma culpar Ele por tudo, mas principalmente pelas coisas que não dão certo.
Esse é o problema da graça. A gente vai blasfemar, a gente vai murmurar, a gente vai chatear Ele, a gente vai magoar Ele. Ele vai continuar insistindo na gente. Ele vai continuar insistindo em nos abençoar. Ele vai continuar insistindo em nos amar. Porque essa graça é algo que não dá para entender. Porque a gente é carnal demais, sujo demais, pecador demais, interesseiro demais e egoísta demais para entender um Deus que deixa a sua glória. Essa glória que a gente se mata e mata o outro para ter nessa terra. E o nosso Deus, Ele fala, não, eles são maior que tudo isso, meu amor por eles é maior que tudo isso. Peraí, tá aqui, Pai, minha coroa, tá aqui, Pai, minha capa de ouro, tá aqui, Pai, o meu trono. Eu vou lá ralar meu joelho, eu vou lá me submeter a uma mulher pecadora também, porque Maria era pecadora, mas que muitos insistam que não. Fazer ela limpar quando eu me sujar, me submeter como um bebezinho, dependente de alguém, do amor de alguém, da atenção de alguém. Obrigada, turma. Eu vou lá, Pai. Eu vou lá apanhar, eu vou lá ser cuspido. Mas eu vou vencer, Pai, e a nossa graça vai alcançar essa humanidade. Por quê? Porque a gente vai refazer essa aliança que eles destruíram todo o tempo de vida que eles têm nessa terra. É tão invertido tudo isso, porque se a gente for parar para pensar, tudo isso que a gente mata e morre para ter nesse mundo, é tudo isso que o Senhor Jesus abriu mão e se despiu para nos alcançar. E esse é o poder da graça sobre nós. Mas, Samara, então a graça, ela anula a justiça de Deus? Não. Nós vamos ver isso aqui biblicamente. Me desculpe que quando eu começo a imaginar Jesus, e essa graça é uma coisa tão anormal tudo isso, é tão espiritualmente poderoso tudo isso, que eu não consigo falar disso sem me sentir tão pequena, sabe? Sem me sentir tão não merecedora de tudo isso. E se você está se sentindo muito merecedor dessa graça, dessa salvação, está com algum problema com você. Você não é tão bom assim, não. E eu não estou falando isso para te diminuir, porque eu não sou ninguém para fazer isso. Só que quando eu te comparo com Jesus, aí não tem como, né? Dá para se comparar com Jesus ou se colocar no mesmo. Dá. Aí eu trouxe algumas religiões aqui que eu andei pesquisando. Eu não conheço muito delas. Já trabalhei, já convivi com pessoas de algumas delas, mas eu nasci já na igreja, né? Nunca tive uma experiência no mundo ou em outra religião. Então esse slide aqui, eu pesquisei no ChatGPT o que acontece com as religiões que não têm a graça. Eu não estou criticando nenhuma religião, entenda. O que eu quero saber mesmo é como é que vive sem a graça, porque eu não sei. Então eu fui pesquisar. E aí, por exemplo, eu vi que no judaísmo ortodoxo, se você, por exemplo, não se alimenta, o ortodoxo são os bem ortodoxos, os que seguem super a regra, que vão ao pé da letra, né? O que quando você vai para Israel, você consegue diferenciar bem os judeus que são e que não são. Os homens, por exemplo, eles usam o chapéu, tem a aba correta, eles andam até com o seu porta-chapéu na mão. Os cachinhos, assim, são bem definidinhos na frente. Quando você vai no Muro das Lamentações, são aqueles que ficam fazendo esse movimento, que é uma contagem que eles fazem em repetição às rezas, né, as orações que eles estão ali. Mas se você é um judeu ortodoxo e não tem uma alimentação kosher, que é aquela alimentação que não se alimenta do porco, que
segue todas as regras lá de Levítico, que nunca junta, por exemplo, curiosidade, né? Você vai no McDonald's, é bem sem graça o McDonald's em Israel, porque eles não podem colocar junto uma carne com o queijo, não pode, porque é contra a regra da alimentação kosher, que é um laticínio, são dois animais juntos no mesmo lugar. Então você não pode comer. Então, ou você pega um tipo cheeseburger, gente, o nome é queijo burger, né? Com hambúrguer. Aí você fala, me dá um cheeseburger sem o hambúrguer ou sem o X, né? Sem o X ou sem o burger. Enfim, mas é isso. Se você não segue esse tipo de coisa, ou se você quebra, por exemplo, a regra de guardar o sábado, que é o dia santo, você pode ser excluído, ou você tem que passar por um agressivo banho ritual, ou você tem que romper as relações com essa denominação, essa igreja. Só porque você comeu um baconzinho. Cadê a graça, né? Você ri porque não é você que gosta de bacon e come hormônios, X-bacons. No islamismo, 5 orações por dia. Olha como a gente é ruim, como a graça tem problema, a gente tem problema com a graça. Quem aqui é obrigado a fazer um número de orações todos os dias? Levanta a mão. Quem aqui já esqueceu de fazer uma oração decente algum dia da vida? Levanta a mão. Isso aí é um problema da graça. Eles não têm a graça, mas se eles esquecem, não estou falando de uma oração, estou falando de 5 orações por dia, eles podem ser multados, eles podem ser até presos dentro da própria igreja, né? Templo deles, ou eles podem receber açoites. Ah, mas Samara, eles não têm a graça. A gente tem a graça. Aí, hoje eu não vou jejuar, meu Deus, o senhor sabe que hoje tem churrasco. Churrasco é a minha comida favorita, o senhor entende? Ai, Deus, então, mas eu me comprometi essa semana, mas aí rodízio japonês não dá, né, Deus? Não dá oportunidade. A gente negocia o tempo todo com a graça. Esses caras não. Porque eles não conhecem a graça, eles não entendem a graça, eles não têm acesso à graça, porque a salvação deles é por mérito, pelo que eles merecem. Mas a graça nos coloca muitas vezes num berço esplêndido que a gente deita lá e fica se achando os negociadores. Ai, sabe o que é, Deus? Esse pecado aqui eu já tinha vencido, né? Mas só mais um pouquinho. Vou dar um exemplo bom aqui. Os Amish. Quem já ouviu falar dos Amish? Tem até série, não tem? No Home Discover Home and Health. Não sei quem já assistiu, mas eles vivem de um jeito muito interessante. Essa galera não tem tecnologia até hoje, porque é pecado. Eles só usam tecnologia no mínimo para sobreviver. Eles não têm carros. E, gente, não estou falando de uma galera que não tem acesso a isso. Eu estou falando dos Amish, a maioria das tribos, né? Eles moram, a maioria, na América do Norte, ou seja, Canadá, Estados Unidos, e na Europa. Onde eles estão? Eu estou falando que eles não têm tecnologia, porque a religião não permite. Não tem carros, porque a religião não permite. E eles podem ser expulsos da comunidade. Quando são expulsos da comunidade, eles rompem os laços com todo mundo. A família rejeita, todo mundo rejeita. E perdem os direitos. Uma vez uma pessoa que tem um vício em rede social, e eu sei disso, veio e me falou assim: pastor, eu estou com dificuldade de fazer jejum, porque eu não consigo ficar sem comer isso, não consigo ficar sem comer aquilo, porque eu tenho dor de cabeça, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, blá. Ele esquece. Vamos falar de comida, não? Vamos combinar o seguinte? Vamos ficar meio período sem rede social. Ah não, pastora, mas aí não é jejum, né? Jejum não é negócio de comer. Não, vamos negociar aqui, vamos estabelecer aqui esse negócio, que eu acho que pode trazer um bom equilíbrio, pode trazer um posicionamento importante na sua vida espiritual. E toda vez que você lembrar de ir para a rede social, você ora a Deus, como jejum, de meio período de meio.
Ah não, pastora, então eu vou entender melhor como é que faz o jejum, porque eu vou ver o que eu posso ficar sem comer, quanto tempo eu posso ficar sem comer. Meio período eu falei. Eu falei nem um dia. O problema da graça. Os Amish têm muito a nos ensinar. Ai, pastora, eu não consigo vencer a pornografia. Ah, porque a pornografia é mais forte do que eu, porque eu uso, porque eu respiro, porque é meu jeito de colocar minhas emoções para fora. Já ouvi tantas desculpas para a pornografia. É a graça. Sabe que vai acordar no outro dia e vai falar, ai, Deus me arrependa, não vou fazer mais. Ai, Deus me perdoa, desculpa, vou melhorar. E de novo, e de novo, e de novo. 20 anos de igreja, 20 anos na pornografia. É um problema que a gente tem com a graça. De não entender a graça, de abusar da bondade desse Pai, que vai nos perdoar por 20 anos. Mas que não vai nos eximir da consequência do nosso pecado, das nossas escolhas. Porque elas vão ficar. Elas vão nos alcançar. O que eu quero trazer com esse slide é essa consciência, sabe? Desse povo que não tem o Deus que a gente tem. Desse povo que não conhece alguém que se sacrificou por eles. Mas que tem muito mais temor, tremor, compromisso, dedicação em servir esses senhores do que a gente. Testemunho de Jeová, vocês imaginam o seguinte: meu pai, todo mundo aqui sabe, né? Eu tinha uma doença degenerativa. Imaginem que os médicos falassem para o meu pai, ela precisa fazer um transplante de sangue, porque a doença é genética, uma transfusão de sangue, obrigada, transplante é de órgãos, né? Uma transfusão de sangue, a doença dela tem uma chance, se fizer isso, fizer aquilo, ela ser curada. Sabe qual é a resposta do meu pai? Se ele fosse um testemunho de Jeová, ele ia falar assim, é a vontade de Deus que ela morra. Eu não vou fazer isso com ela, porque Deus fez ela desse jeito. Ela não vai receber nem transfusão, nem transplante de órgão, nem nada que ela precise fazer para salvar a vida dela. E olha, eu tenho certeza que nós só viver só 144 mil, exatamente. Eles não têm certeza da salvação, porque eles vivem debaixo desse monte de regras e ainda não sabem se serão salvos. Mas a graça nos dá essa certeza. Amém. Porque não é sobre o nosso merecimento. Muito bom, Papito. Eu coloquei aqui as matrizes africanas porque eu conheço muitas pessoas que servem, né? Já trabalhei com muitas pessoas. No Islã também eu já tive uma funcionária muçulmana e é grave o jeito que eles lidam com a entidade superior deles. E uma pessoa já me testemunhou que a entidade pediu para ela um certo tipo de marca de bebida e ela foi e levou uma marca paralela. A entidade incorporada encheu a boca e cuspiu na cara dela e falou, você nunca mais não me dê o que eu pedi para você do jeito que eu pedi. Sabe o que ela fez? Vocês acham que ela ficou revoltada? Que ela saiu batendo o pé com a entidade e falou, nunca mais eu volto nesse terreiro? Vocês acham? Não. Ela virou as costas. E ela comprou tudo que a entidade pediu, porque a lista ficou maior. Mas ela foi na risca. E o que a gente oferece para Deus nos nossos cultos? Um louvor qualquer, uma oração qualquer, um jeito de amar o próximo qualquer, uma murmuração qualquer que a gente nem pensa muitas vezes para falar sobre o nosso próprio Deus. Eu estou
falando de pessoas que respeitam demônios. Eu já contei para vocês que tem um chefe que eu amo muito, mas ele sustenta um centro de candomblé. E ele não me deixava contratar. Gente, eu sou especializada em contratação de pessoas, em análise comportamental. Ele me contratava e sabia dos meus skills, da minha formação, e ele falava: Samara, você passa, mas a última palavra quem dá é a entidade na terça-feira. Então eu falava com a pessoa e eu falava: espera só um pouquinho, depois da terça-feira eu te dou o feedback. Olha a situação. Que aí esperava a entidade falar se aquele diretor, se aquele gerente era digno de entrar naquela empresa e trabalhar com ele. E quando eu via isso, muitas vezes eu ficava constrangida, porque eu me via tomando decisões na minha própria vida. Eu me via fazendo escolhas muitas vezes sem consultar o meu Deus único e verdadeiro, achando que eu sabia de alguma coisa. Tem um chefe que respeitava a sua entidade. Vocês estão entendendo por que é importante a gente falar de graça e a gente entender numa autocrítica o que a gente está fazendo com ela? Esses caras não têm graça, mas eles servem muito melhor do que a maioria dos crentes, eu tenho certeza disso. Exatamente porque eles precisam de mérito. Por a gente não precisar do mérito, porque alguém chamado Jesus tinha todo o mérito e conquistou tudo para nós. Então a gente fica desse jeito. Judas 1, no versículo 3 e 4 vai dizer assim: Amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, todo mundo aqui compartilha a mesma salvação, amém? Judas, que não Iscariotes, o outro Judas que escreveu esse livro, ele falou: eu estou muito animado, eu estou muito ansioso para escrever sobre salvação. Eu senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Tem uma fé que foi confiada nas suas mãos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios, transformaram a graça de nosso Deus em estão abusando da graça. A graça nos dá muita liberdade, mas estamos na libertinagem dela, fazendo tudo de qualquer jeito, brincando com as coisas sérias do Senhor, com a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Senhor, brincando de ser crente. Essa graça está sendo desvalorizada e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Tem muita parte que a gente encontra na vida de Jesus, graça em todo momento, mas tem uma aqui que fala muito comigo e para mim resume muito bem. Quando ele encontra a mulher adúltera, que ia tomar lá as pedradas, e ele vai escrevendo na areia, e eles querem colocar o próprio Jesus em apuros, ele mostra muito como a graça dele funciona. Em João 8,11 vai falar assim, ele pergunta para ela, né, mulher, cadê os seus acusadores? Onde eles estão? Alguém te condena? E ela disse, ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Então tem duas coisas que para mim faz muito sentido com relação à graça. A graça, ela é esse casamento desse simples versículo a nós. Eu não te condeno, porque a minha graça te alcança.
alcança, minha graça te salva. E eu me fiz condenado para te salvar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vá, não peques mais. Aí a gente entende o equilíbrio da graça. Ele nos perdoa, Ele nos alcança, Ele nos salva. Eu me posiciono, eu abraço essa graça, e eu respeito, e eu tenho Ele como Deus. E mesmo que Ele não queira me amar e me aceitar pelo meu mérito, eu vou fazer o possível para Ele ter orgulho de mim e do jeito que eu vivo nessa terra. Não porque Ele está exigindo isso para me salvar, mas porque Ele merece o meu melhor na minha forma de viver. Amém? Amém. Estou muito doida ou está fazendo sentido? Amém. Devo estar muito doida porque ninguém falou nada. Graça não é licença para pecar. Ah, mas Deus vai me castigar, mas o fogo de Deus fulminante não vai vir sobre mim. É a capacitação de Deus para nos salvar. É a capacitação de Deus para nos fazer melhores. Graça é a capacitação de Deus para nos ensinar a amar. Graça é a capacitação de Deus para nos ensinar a viver e buscar a santidade que Cristo nos ensinou. Porque Ele não só nos ensinou, quanto Ele pediu: Senhor, sejam santos como eu sou santo. Se eu confundo a liberdade que a graça me dá com libertinagem, eu não consigo alcançar a santidade. E sem santidade ninguém... A graça não anula a justiça. Em Romanos 6, versículo 1, 2, ele vai falar assim: o que diremos então? Diante de tudo isso que a gente está conversando, continuaremos pecando para que a graça aumente? Bom, se o fogo consumidor não vai me matar, se Deus não vai ficar me castigando toda hora que eu pecar, então eu posso continuar pecando? E aí a graça vai continuar aumentando? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Como podemos continuar vivendo nele? Se no meu batismo eu declaro: Deus, eu estou morrendo para o mundo, eu estou morrendo para o meu egoísmo, eu estou morrendo para a minha vontade, eu estou morrendo para a minha carne, eu estou morrendo para o meu ego, para o meu eu, e eu vou nascer de novo para o Senhor, eu vou nascer de novo para uma vida com o Senhor. Como é que eu vou ficar pecando e achando que porque Ele me deu a graça, eu tenho esse direito de viver assim? Funciona, não tem mais concreto, é uma irresponsabilidade. Mas se a gente entra num piloto automático espiritual, a gente diminui o poder, inclusive, da justiça de Deus, porque a gente quer só a graça para continuar pecando, como o povo de Roma estava pensando que era o jeito de viver. Alguns contextos importantes sobre a graça. Vocês já pensaram que os anjos não tiveram graça? Vai pensar nisso? Tem gente que acha que os anjos são superiores a nós, mas eles não são. Eles não são mais semelhança de Deus. E os anjos é mais ou menos assim: ah é? Vocês não querem mais saber da minha presença aqui no céu? Então vão, e vão ser condenados à morte e à tristeza e a derrota eterna. Ou vocês acham que vai ter julgamento dos anjos ainda? Quem caiu, caiu. Quem abraçou Lúcifer vai ficar abraçado com ele para sempre, aí até o fim da derrota que eles vão ter. Não tem chance. Quem virou as costas para Deus não tem graça sobre eles. E olha a humanidade, quanta graça foi liberada nossa desde que nós existimos, desde o Éden. Mas aqueles que escolheram vai louvar com a gente eternamente. Nós vamos louvar com eles e vai ser lindo. Espertos esses anjos. Tem uns caras muito, 2/3 muito inteligentes, a maioria, glória a Deus.
A gente está falando todo domingo sobre um personagem do Antigo Testamento nas EBDs, né, nas escolas bíblicas. E hoje foi muito legal a aula, glória a Deus aí pela sua vida, Sazinha. Foi sobre José, foi sensacional. E na semana passada a gente falou de Esaú, de Jacó, né? Eu fiquei com Esaú na cabeça. A Mai também ficou, quando a gente compartilhou umas figurinhas aí durante a semana. Mas, gente, Esaú, ele era esse cara erradão que trocou o eterno, que era a bênção de Deus sobre a vida dele, por uma fome terrena. Ele trocou a bênção celestial que Deus tinha para ele. Ele trocou o direito de ter 66% da herança do pai, porque ele estava com fome, sei lá, se estava com preguiça de fazer, ou sei lá, se o cheiro do guisado do tal do Jacó estava muito gostoso e ele não conseguiu resistir. Às vezes Esaú é esse tipo de crente que fica negociando para fazer jejum. Faz todo um discurso bonito quando vai dormir. Deus, amanhã é dia de jejum, amanhã eu vou santificar, amanhã eu vou ser até arrebatado como Elias ou Enoque, de tão santo que eu vou ser. Oi, vamos comer um japa? Pô, japa, Deus. Japa não tem como, né? Vamos deixar a graça, né? A graça me alcança e pensa lá meu japa. Não falando que é pecado não, tá, gente? Só tô falando que a gente às vezes vive nessa vida diminuindo nosso relacionamento com Deus, o que a gente promete, o que a gente faz, como a gente faz, com a qualidade que a gente faz. Jacó foi esse cara, o Esaú foi esse cara. Tinha o estômago na terra, a cabeça na terra, tudo na terra. Mas Jesus conquistou essa graça. E essa graça custou um preço muito alto. Para Jesus não foi fácil. Para a gente está fácil, para ele não. Para ele não foi fácil. Então vamos fazer valer a pena? Amém? Amém. Vamos fazer valer a pena a graça. Vamos respeitar a graça. Vamos nos apropriar da graça. Mas vamos fazer o melhor. Não porque ele vai nos castigar, mas porque ele merece. Não porque eu quero ir para o céu, mas porque eu preciso estar ao lado desse Deus eternamente. Para finalizar, eu queria ouvir de vocês aí. Quando que vocês acham que nós cristãos negligenciamos a graça? Eu já dei alguns exemplos. Tem mais algum aí? Negligenciamos a graça quando? Quando fazemos a obra relaxadamente, eu falei quando nós ficamos pecando e voltando ao pecado, pecando e voltando ao pecado, sem posicionamento, sem anular ele da nossa vida de vez. O que mais? Quando somos ingratos, perfeito, Dri. Quando negamos o nosso papel de crente perante Jesus. Quando negamos o nosso papel cristão. Uau! Nem entrei nesse mérito aqui, hein? Aí eu mereço a graça. Aí meu irmão me pede perdão. Não, mas você não sabe. Mas por que você fez isso comigo então? Eu preciso da graça. Mas eu não acho que meu irmão é digno do meu perdão. A gente lá é digno de alguma coisa. Perfeito, muito bom ponto. Nem vamos entrar nesse detalhe aqui, mas vamos ficar pensando. O que mais? Desobediência. Um pai tão amoroso, um pai tão maravilhoso e a gente. O que mais? Mentira, engano. Avareza. Quando nós achamos que essa terra é tudo. Quando nós achamos que essa terra, tudo, as coisas dela, meu Deus, que tolinhos nós somos. Como pensamos pequeno. Graça é Deus fazendo por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Amém. Você podia se esforçar muito. Você podia ser o melhor ser humano dessa terra. Não ia ser capaz de fazer o que só Jesus pôde.
100% homem, 100% Deus, 100% graça. Vamos ficar em pé? Senhor, nós, diante dessa palavra, te pedimos duas coisas. Perdão por negligenciarmos a sua linda, soberana e poderosa graça. E pedimos capacitação dos céus para entendermos a graça que nós, sendo tão pequenininhos e limitados, muitas vezes não compreendemos como deveríamos. Nos ensine a nos posicionarmos, a sermos melhores, não para merecermos alguma coisa, porque não é o mérito que nos dá a salvação e nós entendemos isso, mas porque o Senhor merece ter filhos dignos, leais, fiéis. O Senhor merece, por tudo que o Senhor fez por nós, que façamos o mínimo e o máximo que estiver em nossas mãos para te agradarmos. Te amamos, te adoramos, te exaltamos e te agradecemos. Leva-nos para uma semana de reflexão, de respeito com a sua graça, de temor e tremor do Senhor. Porque o mundo não tem a sua graça, não conhece a sua graça. Mas como nós vimos aqui, muitas vezes respeitam muito mais seus ídolos e deuses com D minúsculo, que nem existem. Perdão por isso, Senhor. O Senhor é o Deus que merecia os melhores fiéis. E o que nós vemos são igrejas cheias, transbordando de pessoas, negligenciando a sua graça. Não queremos ser assim. Não queremos te servir assim. Por isso, perdão. Perdão porque se a graça tem algum defeito, não está em nada do que o Senhor fez. Está totalmente em nosso jeito de lidar com ela. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão, doce consolação do Espírito de Deus, que é esse Deus cheio de graça, nos alcance, nos ajude, nos guie, nos livre, nos proteja e nos dê crescimento a cada dia até a eternidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja amada. Pessoal da equipe